Olá, queridos alunos! Hoje, iremos explorar um período significativo da história cristã, os pais da Igreja. Conheceremos as figuras influentes que moldaram o pensamento teológico e a prática religiosa nos primeiros séculos do cristianismo. Antes de começarmos, alguém gostaria de compartilhar o que já sabe sobre os pais da Igreja? Professor, eu sei que os pais da Igreja foram líderes e teólogos importantes que viveram nos primeiros séculos do cristianismo. Muito bem! Você está correto. Os pais da Igreja foram líderes, teólogos e escritores cristãos que viveram entre séculos I e VIII. Eles desempenharam um papel essencial na definição das doutrinas cristãs, na expansão da fé e na preservação dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos começar nossa jornada, explorando alguns dos pais da Igreja mais influentes. Professor, por que é tão importante conhecermos os pais da Igreja? Ótima pergunta! Conhecer os pais da Igreja é fundamental para compreendermos a evolução do cristianismo e as raízes de nossa fé. Suas contribuições teológicas e escritos nos fornecem um olhar sobre como os primeiros cristãos interpretaram os ensinamentos de Jesus e como a Igreja se desenvolveu ao longo do tempo. Além disso, muitos dos desafios que eles enfrentaram são semelhantes aos que enfrentamos hoje, então podemos aprender com suas experiências. A importância de conhecer os pais da Igreja nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada de fé e como podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós. A história da Igreja é uma história de continuidade e transformação, e cada geração de cristãos deixa sua marca. Professor, os pais da Igreja sempre concordavam em todos os aspectos teológicos? Não, de forma alguma. Os pais da Igreja tiveram visões e opiniões diversas sobre vários temas teológicos. Algumas questões, como a natureza de Jesus Cristo, a natureza do Espírito Santo e a salvação, geraram debates intensos entre eles. Essas divergências enriqueceram o pensamento teológico e ajudaram a definir os principais conceitos da fé cristã. A diversidade de opiniões entre os pais da Igreja nos lembra que a Igreja sempre foi um espaço de diálogo e busca por compreensão. Podemos nos inspirar nessa abertura para o diálogo e apreciar as diferentes perspectivas dentro da nossa própria comunidade religiosa. Excelente pergunta! A preservação dos escritos dos pais da Igreja foi uma tarefa essencial para garantir a continuidade do conhecimento teológico. Muitos de seus escritos foram copiados meticulosamente por monges e estudiosos ao longo dos séculos, o que permitiu que suas ideias e ensinamentos chegassem até nós. Além disso, esses escritos também foram traduzidos para diversas línguas, tornando-se acessíveis a diferentes culturas. A preservação dos escritos dos pais da Igreja nos convida a considerar a importância do conhecimento e da sabedoria que vem das gerações passadas. Cada geração é responsável por transmitir os ensinamentos aos que virão depois de nós. Professor, como podemos aplicar os ensinamentos dos pais da Igreja em nossa vida hoje? Uma pergunta significativa. Os ensinamentos dos pais da Igreja podem ser aplicados de várias maneiras em nossas vidas. Suas reflexões sobre ética, amor ao próximo e a importância da comunidade ainda são relevantes hoje. Podemos nos inspirar em sua busca por uma vida de fé autêntica e aplicar os valores e princípios que eles defenderam em nosso cotidiano. A aplicação dos ensinamentos dos pais da Igreja nos convida a refletir sobre a nossa própria prática religiosa e como podemos viver de acordo com os valores que abraçamos como cristãos. A fé é uma jornada em constante evolução, e podemos aprender com a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Bem, chegamos ao fim da nossa aula sobre os pais da Igreja. Espero que tenham apreciado essa jornada no tempo e no pensamento teológico dos primeiros séculos do cristianismo.
Lembrem-se de que o conhecimento é uma busca contínua e que cada reflexão nos aproxima de uma compreensão mais profunda da nossa fé e história. Até a próxima aula! E não se esqueçam de refletir e explorar mais sobre os temas que discutimos hoje.